Olá amigos, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a dúvida que muitos de vocês têm: como escolher os livros, como escolher as leituras. E a primeira coisa que nós temos que pensar é que as leituras elas podem ser leitura de informação, leitura de entendimento ou leitura de diversão. Todas essas leituras elas têm algo a nos ensinar. Até quando eu leio um livro, por exemplo, de ficção, quando eu estou lendo O Hobbit, de Tolkien, embora aquela história de ficção eu precise ler ela de forma literal, mas ali tem um sentido anagógico, um sentido alegórico, um sentido moral, e eu posso extrair daquela história algo para minha vida. Então, existem modos de leitura, existem níveis de leitura, e tudo isso é preciso analisar antes de se escolher um livro. Cada tipo de livro ele vai exigir uma leitura diferente. Então, se eu leio um livro de teologia, se eu leio um livro de filosofia, vai exigir de mim uma leitura mais ativa, uma leitura onde eu precise parar para meditar, para refletir, para tomar nota, para fazer resumo. Já uma literatura, por exemplo, uma leitura ficcional, eu posso ler de forma mais passiva, mais tranquila, até um pouco mais rápido. Os livros são pessoas que nos convidam a viver experiências muitas vezes que eles mesmos já viveram. Então, por exemplo, quando eu leio Crime e Castigo, do Dostoiévski, o autor está me convidando primeiro a mergulhar naquele mundo da Rússia. Ele também está me convidando a mergulhar em todo o drama psicológico de um homem que comete um crime. Portanto, essa leitura nada mais é do que um diálogo. Eu que estou lendo o livro, o autor que está me dizendo algo, e essa experiência que eu preciso adquirir. Assim, a escolha dos livros precisa ser uma escolha livre. Muitas pessoas na internet buscam muito as listas. Isso é muito natural. Porém, a gente também não pode ficar muito engessado ali naquelas listas. Por exemplo, Mortimer Adler, no seu livro Como Ler Livros, ele coloca lá no final do livro uma lista dos grandes clássicos. Então, obviamente que a nossa leitura ela precisa sim partir dos clássicos, daqueles livros que se perpetuaram durante toda a história, se mantiveram durante toda a história da humanidade. Esses clássicos que trazem profundas reflexões sobre o drama do ser humano. Então a escolha dos livros precisa ser livre, mas eu também preciso buscar sempre os clássicos, eu não posso fugir deles. Então os principais objetivos da leitura são, primeiro, aprender sobre um assunto ou sobre um autor. Cada livro ele vai me dar uma certa experiência. Então, por exemplo, se eu ler o livro A Subida do Monte Carmelo, de São João da Cruz, eu vou aprender um pouco sobre o santo, São João da Cruz, vou aprender um pouco sobre a espiritualidade carmelita e um pouco sobre a doutrina deste santo doutor. Portanto, esse livro ele vai me trazer essa experiência, sobretudo a experiência desse santo em específico. Quando eu leio a biografia de São José Maria Escrivá, por exemplo, eu vou entender como foi toda a história desse grande santo, desde o seu chamado, da sua vocação, até a fundação do Opus Dei. Os livros também podem nos trazer uma experiência de um desenvolvimento de alguma habilidade ou de alguma prática. Isso se daria, por exemplo, nos livros práticos. Um livro também pode trazer uma experiência onde eu me aproximo cada vez mais do autor. Então, por exemplo, ao ler as Confissões de Santo Agostinho, eu mergulho na vida daquele autor, daquele santo, vivendo também aquela experiência de conversão, do pecado à santidade. E por fim, a leitura precisa trazer em nós o objetivo de alcançar e crescer nas virtudes. Seria muito medíocre da nossa parte não acrescentar algo de bom na nossa vida depois de uma leitura. Então, diante da escolha do livro que eu vou ler, eu preciso fazer aquilo que o Mortimer Adler ensina no seu livro Como Ler Livros, que é a leitura inspecional. Ou seja, eu vou inspecionar aquele livro, eu vou radiografá-lo. É como que o reconhecimento do gramado do jogador antes do jogo. Então, ao me deparar com aquele livro, eu devo responder as seguintes perguntas. Primeiro, eu devo ler este livro? Esse livro atende às minhas expectativas? Esse livro responde aos meus questionamentos? E assim eu posso mergulhar
de uma forma mais profunda, mais convicta naquele livro. Assim, o objetivo final de cada leitura precisa ser, sem dúvidas, que a experiência daquele autor aumente a minha própria experiência. Logo, eu convido a você a meditar e a viver essa experiência de pré-leitura antes de mergulhar na profundidade de cada livro.